Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é domingão, dia 20 de maio, finalzinho do dia, e mais uma vez a gente aqui para poder entregar informações de muita qualidade para você que acompanha o nosso conteúdo. Inclusive, se você ainda não acompanha, eu te convido a se inscrever no canal. Se você gostar também desse vídeo, não se esqueça aí de deixar o nosso like. Uma semana corretiva para o mercado, a gente tem muita informação de qualidade para poder passar para vocês aqui no conteúdo do vídeo. Primeiro, roda a vinheta. Bom pessoal, então conforme vocês viram aí na abertura do vídeo, aqui a gente tem a evolução do fluxo oficial divulgado pelo próprio site da B3, lembrando que esses dados são divulgados com 2 dias úteis de atraso, ou seja, sexta-feira, pregão do dia 18 de maio, a gente tem esses dados acumulados até o dia 16 de maio. E a gente tem aqui esse gráfico para vocês aqui no conteúdo do canal, exatamente desde junho do ano passado, onde a gente conseguiu demonstrar aqui, quando o mercado subiu, eles entraram comprando, quando o mercado caiu, eles venderam. Quando o mercado realmente explodiu aí no mês de dezembro e janeiro, finalzinho de dezembro e janeiro, até o final de janeiro, eles compraram a rodo e depois eles venderam, o nosso mercado também corrigiu. E nessa toada a gente vem. Inclusive, pessoal, no vídeo da semana passada a gente tinha comentado com vocês que eles saíram de uma ponta compradora de 9 bi para uma conta compradora de 13 bi 800. E eles estavam com uma ponta corretiva de 13 bi 800 para 11 bi 400, ou seja, venderam aí 2 bi 400. E simplesmente, nessa semana que passou, ou seja, de quarta passada, dia 9, até a última quarta-feira, no dia 16, eles andaram com uma ponta compradora novamente. Então, o índice saiu de 82 e foi bater 86. Só que, o que aconteceu, pessoal? Principalmente no pregão de quinta-feira e sexta-feira, inclusive eu deixei aí no vídeo o nosso volume por parte das corretoras estrangeiras. No pregão de quinta-feira, a gente fez um vídeo aí durante o pregão para que vocês entendessem a importância da gente acompanhar o fluxo por parte das corretoras estrangeiras que operam no nosso mercado. Então, a gente tem aqui ainda para sair os dados de quinta e sexta-feira, mas como a gente já tem os dados aí das corretoras estrangeiras, houve aí uma saída de capital do mercado à vista e provavelmente essa ponta compradora dessa linha verde provavelmente vai sofrer aí alguma correção em relação aos preços, já que a gente terminou aí a semana com o Ibovespa trabalhando aí na região de 83 mil pontos. Conforme a gente sempre faz semanalmente aqui no canal, eu vou demonstrar aqui para vocês exatamente aquela posição onde que eles terminaram na semana passada, pessoal, que na quarta-feira, dia 9, o Ibovespa estava acumulando uma queda mensal de 2,14. E o investidor estrangeiro com 1,7 bilhão de vendas. Ou seja, eles já vinham reduzindo vendas conforme a gente viu aí nos vídeos anteriores. E o investidor pessoa física numa ponta compradora. E simplesmente, pessoal, o que aconteceu já nesse dado disponibilizado sexta-feira, que equivale ao pregão de quarta-feira dessa semana que passou? Exatamente, o investidor estrangeiro, ambiente comprador continuou. A gente passou inclusive a ter uma alta do Ibovespa mensal de 0,49 até a última quarta-feira, lembrando, e o investidor pessoa física fazendo o que, pessoal? Vendendo, ou seja, diminuíram aquele volume comprador que a gente viu justamente na recuperação do mercado. Como a gente teve um pregão corretivo na quinta-feira e também na sexta-feira, provavelmente a gente vai ter aí uma entrada de investidor pessoa física e também uma saída aí do investidor estrangeiro, e é isso que a gente sempre mostra para vocês aqui no conteúdo do canal. Quanto é importante a gente saber da evolução do fluxo estrangeiro no nosso mercado, e o investidor pessoa física, que mais uma vez a gente comenta que não acompanha o conteúdo do canal, está sempre aí na contramão do movimento do preço. Então, vamos comentar aqui com vocês aqui agora, pessoal, como é que foi esse fechamento por parte das corretoras estrangeiras nessa semana corretiva. Foi um fechamento, quando a gente observou aqui, com ponta compradora. Aí você comenta, poxa Renato, essa semana o Ibovespa caiu 2,51, 2,5. E eles compraram, pessoal, 320 milhões no mercado à vista. Aí você comenta, mas espera aí, venderam o Ibovespa Futuro? Não, compraram o Ibovespa Futuro em 164 milhões. Aí você comenta de novo, mas o Ibovespa Futuro inclusive caiu mais na semana, 3,24. Aí para você ficar maluco, você fala, olha, então compraram dólar, porque o dólar subiu aí quase 4% nessa semana, fechando o comercial a 3,74. E olha aqui que as corretoras estrangeiras fizeram, pessoal. Ponta vendedora no dólar,
123 milhões de reais. Então, a gente teve aí um comportamento por parte deles bem diferenciado da movimentação do preço. A gente vai comentar com vocês o porquê dessa movimentação do mercado à vista, o porquê da movimentação do futuro e também do dólar. Vamos comentar aqui rapidamente que os principais mercados pelo mundo, bolsas americanas, ambiente de queda na semana, só que foi uma queda bem menor do que o nosso índice Bovespa. Europa, somente a bolsa espanhola fechou aí com ambiente negativo e também a bolsa de Hang Seng, queda de 0,24. Então, pelas principais bolsas pelo mundo, muito puxado aqui pelas bolsas europeias, ambiente bem praticamente aí estável, alta de 0,09, enquanto a gente caiu aí 2,51. Agora, pessoal, o que a gente vai demonstrar para vocês aqui é informação de primeiríssima linha. Primeiro vamos seguir aqui a nossa rotina. Bom, dos índices que fazem parte dos 23 divulgados pela nova carteira aí do Ibovespa, inclusive de maio a setembro. Quem não pegou, tem um vídeo da semana passada que a gente discutiu aí com vocês a quantidade de cada índice e as alterações que a gente teve. Olha que interessante, pessoal. A grande maioria dos índices amplos, eles tiveram uma ponta compradora. E boa parte dos índices setorizados, eles tiveram uma ponta vendedora. Inclusive, o índice que eles mais venderam na semana foi o índice de dividendos, 433 milhões, o índice caiu aí 4,60. Se a gente verificar, pessoal, olha que show, o índice de eficiência que eles têm no nosso mercado. Simplesmente, dos 23 índices, ganharam em 22 deles. Só perderam para o IVBX com uma projeção de prejuízo na semana de 4 milhões e 400. A gente teve aqui, para o nosso Ibovespa, a quarta melhor performance da semana. Compraram então os 320 e tiveram uma projeção de lucro da semana de 17 milhões e 900 no nosso mercado. E dentre aqueles índices que não são amplos, qual foi o índice que eles tiveram maior projeção de lucro? Ou seja, índice financeiro. Pessoal, venderam 168 milhões e tiveram o quê? Uma projeção de lucro de 12 milhões de reais. A gente vai comentar com vocês o índice Bovespa e também o índice financeiro. E a gente tem mais informação de muita qualidade para vocês. Primeiro, vamos bater aqui no índice financeiro para que vocês percebam o seguinte, pessoal. Olha que interessante. A gente teve aqui exatamente ativos de peso que eles andaram numa ponta vendedora. Olha que interessante. Carro-chefe de vendas na semana, Banco Itaú, 338 milhões em vendas. Se vocês olharem o vídeo da semana passada, a gente percebeu que o setor bancário eles estavam vendendo, com exceção do Banco Bradesco. Inclusive isso repetiu nessa semana, o Bradesco eles compraram novamente, o ativo caiu, sim, só que caiu 4,41. Se a gente verificar, Itaú caiu 6, Banco do Brasil caiu quase 9. E o que Banco do Brasil foi na semana passada, pessoal? Dá uma olhada no vídeo da semana passada. Foi o ativo com maior volume de venda do nosso Ibovespa, ou seja, carro-chefe de venda, que a gente sempre comenta com vocês, o carro-chefe e o destaque da semana. E isso a gente conseguiu perceber que o Banco do Brasil, já na semana passada, foi aí o carro-chefe de vendas por parte deles, ou seja, na semana passada o índice subiu por quê, pessoal? A gente até brincou aqui no conteúdo do nosso canal, por Ibopetro. Eles compraram mais de 1 bilhão de reais de Petrobras. A ordinária subiu mais de 21%, a preferencial subiu quase 15%. E nessa semana, se a gente verificar aqui o índice Bovespa, olha o que aconteceu novamente, pessoal. Carro-chefe de compras, novamente, Petrobras ordinária, 164, e o ativo se valorizando aí mais de 4,5%. Compraram também a preferencial, que subiu 1,18%. E compraram também, pessoal, as ações de Vale, que já tinha subido na semana passada, e mais essa ponta compradora nessa semana novamente, o ativo subindo aí mais 3% no nosso mercado. Isso é interessante a gente ficar ligado, porque no setor bancário, que possui muito peso do nosso índice, eles atuaram onde? Numa ponta vendedora. E em ativos como Petrobras e Vale, que também tem muito peso, uma ponta compradora. Por isso que a gente consegue perceber que o Ibovespa, em relação aos principais índices do nosso mercado, ele teve o quê? Ele teve um ambiente de queda, conforme a gente verificou aqui na nossa relação de todos os ativos do Ibovespa. Então, quer dizer, 2,51 é a relação de todos os índices. O Ibovespa caiu 2,51. Não caiu tanto como o índice de dividendos, que caiu 4,60, como o índice de small caps, que caiu 5,80,
e o próprio índice financeiro que caiu quase 6%, sendo que na semana passada a gente teve uma alta do índice financeiro e eles já estavam vendendo os ativos desse setor no nosso mercado. Então, vamos comentar aqui uma coisa interessante para vocês, pessoal. Exatamente o que a gente tem para demonstrar aqui, a evolução do fluxo dos índices que são negociados, que não são amplos. E é o que a gente tem aqui de melhor para poder demonstrar para vocês já de conteúdo novo do nosso canal. Olha que interessante, pessoal. A gente está acompanhando aqui, ó, índice de carbono eficiente, índice de dividendos, índice de consumo, small caps, financeiro, imobiliário, índice de materiais básicos, utilidade pública e também setor elétrico, além da cotação do Ibovespa, que é essa linha aqui contínua branca. Pessoal, olha que interessante, a gente começou já a trabalhar com vocês aqui no conteúdo do canal do índice setorizado em fevereiro. A gente já tem aí praticamente 3 meses e meio. Quando o nosso mercado estava subindo exatamente aqui no mês de fevereiro, eles já estavam o quê, pessoal? Vendendo os nossos índices. E simplesmente o nosso índice teve o quê? Uma trajetória de queda. E quando a gente teve essa trajetória de queda e que a gente se recuperou para o Ibovespa, que é essa linha branca contínua, o que a gente sofreu aqui? Um ambiente comprador dessa linha pontilhada dos ativos do Ibovespa. E puxado por quem, pessoal? Primeiro, essa linha verde aqui é o quê? Índice de setor financeiro, ou seja, a gente teve aí um ambiente comprador por parte deles no setor financeiro, que tem muito peso no nosso índice. E também quem mais? Tá vendo essa linha rosa aqui, pessoal? É índice de materiais básicos. Eles andaram com uma ponta compradora também no índice de materiais básicos, ou seja, índice financeiro, índice de materiais básicos, que tem muito peso no índice, ponta compradora. E a gente teve aqui também, já a inclusão para vocês, do índice de carbono eficiente, que consiste também na participação de Petrobras. E a gente consegue perceber aqui nessa linha laranja que tem um volume muito similar ao volume que eles fazem dos nossos ativos do Ibovespa. E se a gente pegar aqui, inclusive, um gráfico comparativo, olha que interessante que a gente deixou aqui para vocês. Pessoal, desse índice de carbono eficiente, olha que interessante, ele é composto de 27 ativos. A gente tem aqui exatamente 7 deles com uma participação de acúmulo de 60%. Para o índice de carbono eficiente, o ativo mais pesado é o Banco Itaú, ITUB4 com 16% de peso. E depois seguido por Bradesco, que 12% de peso. Esses mesmos ativos, eu fiz aqui para vocês uma relação deles com o Ibovespa. Quer dizer, o que a gente tem aqui no índice de carbono eficiente, 7 ativos corresponde a 60% desse índice. E corresponde a 42% do nosso índice Bovespa. E se vocês olharem, é basicamente o quê? Setor bancário, Itaú, Bradesco e Banco do Brasil, as ações de Ambev, as ações de Petrobras e as ações da própria B3. Então, é isso que a gente consegue perceber, essa movimentação do fluxo, que ela é bem similar entre os ativos do Ibovespa e também aí os ativos do índice de carbono eficiente, que também está incluso o Petrobras. Por quê? Todos os outros índices setorizados não têm a participação de Petrobras. Petrobras só tem participação nos índices amplos. A grande maioria dos índices amplos são correspondentes também das ações de Petrobras no nosso mercado, com exceção daí do índice de carbono eficiente, que também tem a participação de Petrobras e também tem a participação dos bancos, conforme a gente viu lá. E olha que interessante, pessoal. Vamos pegar aqui uma evolução das últimas 4 semanas. Olha aqui. Primeiro a gente teve aqui o Ibovespa. Olha como é que é bem aderente, bem coerente a participação deles nos ativos do Ibovespa e nesse setor de carbono eficiente. Ou seja, a gente viu lá naquele gráfico atrás que 60% dos ativos que fazem parte desse índice correspondem a 42% do índice Bovespa, ou seja, 7 ativos apenas. E aqui a gente consegue perceber, olha os ativos que eles estão vendendo muito. Setor de dividendos. Pessoal, 4 semanas seguidas. Setor de dividendos também incorpora bancos. Além de outras empresas, também incorpora bancos. Olha aqui, pessoal, setor financeiro já tem aqui 3 semanas consecutivas de vendas. Conforme a gente comentou na semana passada, o índice financeiro estava subindo e eles já estavam vendendo. Índice de materiais básicos,
que é mais aí um carro-chefe por parte deles que a gente está comentando aqui no conteúdo do canal e que vocês verificaram exatamente com esse movimento pujante de Vale, o movimento pujante de Suzano, que na semana passada o índice de materiais básicos foi o destaque que a gente comentou. Suzano foi o segundo maior ativo comprador da semana, que subiu 7%. E nessa semana, Suzano também subiu mais 7%. Então, a gente está percebendo aqui que o índice de materiais básicos, eles ainda estão atacando numa ponta compradora, diminuíram a intensidade nessa semana e a gente está vendo aqui, pessoal, índice imobiliário, índice de small caps, pessoal, dá uma olhada aqui como eles estão aí com uma ponta vendedora. E aqui a gente tem um acumulado exatamente pegando essas últimas 4 semanas, que vai dar do dia 23 do 4 a 18 do 5, ou seja, a gente pega praticamente aí o último mês. Qual que é o índice que eles estão mais vendendo no nosso mercado? Índice de dividendos. Qual é o índice segundo que eles estão mais vendendo no nosso mercado? Índice financeiro. Ou seja, esse índice financeiro tem muito peso aí no nosso mercado. E o que está contrabalanceando esse movimento de queda do Ibovespa, que a gente não está vendo uma queda muito expressiva? Por quê? Eles estão comprando índice de materiais básicos, que corresponde a Vale, que tem muito peso no nosso mercado, e também aí o índice de carbono eficiente, que contempla a Petrobras, ou seja, que tem também aí um alto peso dentro do nosso mercado. E é isso que a gente deixou aí já de material novo. Vou voltar aqui para vocês verem. Olha o que a gente consegue, pessoal, capturar desses índices mais específicos, onde que está vindo as pressões de compra ou de venda por parte deles no nosso mercado. Para a gente finalizar o nosso vídeo, vamos falar rapidamente do mercado futuro e também do mercado à vista em relação à projeção de lucro. Primeira vez a gente vai falar aqui da projeção de lucro deles nessa semana. Olha que interessante, pessoal. Mais uma semana ganhadora por parte deles, projeção de quase aí 18 milhões de reais. Você que é novo no conteúdo do canal, olha a quantidade de semanas que eles são ganhadores, pessoal. A gente já está acompanhando isso com vocês há 97 semanas. E eles são ganhadores a grande maioria das semanas aí dentro do nosso mercado à vista. A gente não está nem computando aqui para vocês como são ganhadores no mercado futuro. E para a gente fechar aqui o vídeo de hoje, vamos comentar com vocês aqui no mercado futuro que foi um movimento muito forte. A gente fez um vídeo aí na quinta-feira para vocês, por volta de meio-dia, eles já estavam vendendo mais de 300 milhões. E olha que tamanho de venda que eles fizeram para os contratos do mercado futuro exatamente nesses 2 últimos dias. Eles estavam com mais de 1 bi de compra, aproximadamente aí 1 bi 100. E de repente eles simplesmente colocaram 1 bi de vendas no nosso mercado, empurrando a movimentação do preço em relação ao nosso Ibovespa. E é isso que a gente fala com vocês, que é muito show de bola a gente poder acompanhar isso em tempo real e simplesmente seguir quem manda dentro do mercado. E para a gente finalizar aqui esse mercado futuro, olha que interessante, pessoal. No vídeo de quinta, a gente tinha comentado com vocês que eles estavam como ponta compradora ao meio-dia de cerca de 10 milhões. E simplesmente o que eles fizeram? Eles foram diminuindo à medida que a moeda americana continuava a trajetória de alta. E fecharam o dia com ambiente vendedor. Na sexta-feira a gente teve mais um dia de alta. Dólar comercial está batendo 3,74, recorde para o contrato. E olha o que eles fizeram na sexta-feira, pessoal. Venderam mais dólar futuro, já estão acumulando aí cerca de 113 milhões para esse contrato. É claro, como a gente comenta com vocês no conteúdo do canal, o nosso canal não é call de compra, o nosso canal não é call de venda, mas uma alta bem expressiva que eles começaram a acompanhar e simplesmente inverteram essa ponta compradora para uma ponta vendedora no contrato justamente nessa semana que o dólar simplesmente aí saiu de uma movimentação de 3,607, ou seja, 3,60 para 3,74, o dólar subiu 14 centavos nessa semana, dólar futuro, e eles estão enfiando o que, pessoal? Venda em relação ao mercado futuro. Vamos ficar muito atento nessa movimentação que eles têm aí em relação ao ambiente do dólar e, mais uma vez, ao ambiente do nosso índice futuro, que estão segurando em relação ao índice de materiais básicos, como a gente viu. No caso do Ibovespa, a influência de Petrobras é muito grande, e vocês têm agora a relação do índice Ibovespa mais o índice de carbono eficiente, que também contempla as ações de Petrobras, que eles têm aí com uma ponta compradora nesses ativos para o nosso mercado. Então, eu desejo a vocês, pessoal, o vídeo mais uma vez longo, eu tento fazer um vídeo curto, mas eu não consigo. Desejo novamente aí a vocês uma excelente semana, vamos com tudo para dentro do mercado e até o nosso próximo vídeo. Forte abraço a todos e até lá. Tchau, pessoal!